Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá dar continuidade aos exercícios do livro Curso de Cálculo, volume 1 do Guidorizo, tá? A gente parou aí na questão 2, no item I, né? Resolvemos o item H, vimos agora para o item I. Lembrando aqui que a gente está fazendo análise de sinal das expressões, beleza? Então, vamos começar aqui analisando as expressões separadamente, depois faz uma análise da expressão como um todo. Observa que a gente tem um produto de duas expressões e não tem nenhum tipo de restrição, né? Então, não tem nenhum tipo de condição de existência que é necessário a gente destacar aqui. A gente pode simplesmente fazer as nossas análises tranquilamente, sem se preocupar com algum tipo de restrição. Vamos lá, 2x menos 1. 2x menos 1. Saber quando essa expressão será nula, né? Então, essa expressão será nula, passando um para o outro lado, né? Em outras palavras, somando 1 em ambos os lados. 2x igual a 1. Dividindo ambos os lados por 2. X é igual a 1 sobre 2. Portanto, essa expressão será nula quando x for 1 sobre 2. Quando que essa expressão será positiva? Quando que essa expressão será maior que zero? Observa que esse cara aqui é o nosso ponto crítico, ou seja, o sinal da nossa expressão vai variar ao redor desse ponto específico, né, desse valor específico. Então, resolvendo aqui essa nossa inequação, somando um dos em ambos os lados, segue a mesma lógica aí da equação que resolvemos acima. Então, 2x maior que 1, dividindo ambos os lados por 2, x maior que 1 sobre 2. Portanto, nossa expressão será positiva quando x for maior que 1 sobre 2. E é imediato, né, que a nossa expressão será negativa quando ocorrer o contrário, né? 2x menor que 1, dividindo ambos os lados por 2 mais uma vez, x menor que 1 sobre 2. Tudo bem? Vamos agora analisar aqui a outra expressão, 3 menos 2x. Então, quando que essa expressão será nula? Né? Subtraindo 3 em ambos os lados, nós temos menos 2x igual a menos 3. Dividindo por menos 2 em ambos os lados da igualdade, a gente tem que x é igual a 3 sobre 2. Beleza. Então, esse ponto aqui é o nosso ponto crítico. O sinal da nossa expressão vai variar ao redor desse ponto, né? Então, vamos lá. Vamos saber agora para que valores de x essa nossa expressão será positiva. Então, vou subtrair 3 em ambos os lados. Então, fica menos 2x maior que menos 3. Agora, eu vou dividir ambos os lados da nossa inequação por menos 2. Observa, quando você multiplica ou você divide por um número negativo, os sinais dos números se invertem, obviamente, bem como o sinal de desigualdade aqui da nossa equação, tá? Então, x menor que 3 sobre 2. Bem? Então, o sinal da desigualdade é invertido. Então, olha só, a gente encontrou aqui, agora falta para analisar quando que essa expressão vai ser negativa, né? Então, faremos a mesma coisa, subtrair 3 em ambos os lados da nossa equação. E agora a gente divide por menos 3, divide por menos 2 em ambos os lados. E o sinal da nossa desigualdade ele se inverte. Então, nós temos esse valor aqui. X maior que 3 sobre 2 fará com que a nossa expressão seja negativa. X menor que 3 sobre 2 fará com que nossa expressão seja positiva. E x igual a 3 sobre 2 fará com que nossa expressão seja nula. Então, vamos fazer aqui a nossa análise gráfica, né? Fazendo aqui pelas retas. Então, aqui a gente tem a nossa primeira expressão, 2x menos 1. Embaixo eu vou dizer que é a nossa 3 menos 2x. Mais embaixo aqui eu vou dizer que é o produto, né? 3x menos 1, 3 menos 2x. Vou afastar um pouco aqui. Beleza. Então, o ponto crítico dessa nossa primeira expressão é 1 sobre 2, né? Vou dizer que 1 sobre 2 está mais ou menos aqui. 1 sobre 2. Observe o seguinte, que nesse ponto específico, essa expressão é zero, né? E para valores maiores que 1 sobre 2, a nossa expressão é positiva.
Então, beleza, está aqui, nossa expressão será positiva. Para valores menores do que 1 sobre 2, nossa expressão é negativa. Então, está aqui, beleza? Vamos agora para a expressão de baixo. Bom, o nosso ponto crítico aqui é o nosso 3 sobre 2, né? Então, vou dizer que o 3 sobre 2 está mais ou menos aqui. Tá? 3 sobre 2. E nossa expressão, nesse ponto em específico, x igual a esse valor, essa expressão é nula, certo? Observe o seguinte, quando x for maior que 3 sobre 2, nossa expressão é negativa. Então, beleza, está aqui. E quando nosso x for menor que 3 sobre 2, a nossa expressão é positiva. Então, está aqui. Nossa expressão é positiva. Agora vamos fazer uma análise aqui para a expressão como um todo, né? O caso que a gente quer saber é o produto dessas duas expressões. Beleza? Então, vamos lá. Ajustar esse 3 sobre 2 aqui para caber, né? Aqui embaixo. Então, nós teremos o 3 sobre 2 aqui. Temos o 1 sobre 2 mais ou menos aqui. Então, como é um produto, não tem nenhum tipo de restrição. A gente observa que nossa expressão aí, esse produto, ele pode ser zero, né? Pode ser nulo, se o nosso x for 1 sobre 2 ou se o nosso x for 3 sobre 2. Aqui agora a gente faz análise de sinais, né? Com esses 6 sinais que estão aqui. Então, multiplicando um número negativo por um número positivo, a gente vai ter um número negativo. Multiplicando dois números positivos, a gente vai ter um número positivo. Multiplicando um positivo por um negativo, a gente vai ter um número negativo. Então, agora sim a gente conclui aqui a nossa solução, nosso probleminha, né? Quando que a nossa expressão, nosso produto aqui, ele será nulo. Quando o nosso produto será nulo? Quando x for 1 sobre 2 ou x for 3 sobre 2. Quando que o nosso produto será positivo? Vamos olhar aqui no nosso gráfico, nosso produto será positivo quando a gente escolher números que estão nesse intervalo, né? Entre 1 sobre 2 e 3 sobre 2. Então, o x deve estar entre 1 sobre 2 e 3 sobre 2. Se isso acontecer, a nossa expressão, nosso produto aqui, ele será positivo. E quando que a nossa expressão ela vai ser negativa, né? Vai ser menor que zero. Então, observa nossa representação gráfica quando a gente escolher valores menores que 1 sobre 2 ou maiores que 3 sobre 2. Então, tá lá, né? X tem que ser menor que 1 sobre 2 ou x tem que ser maior que 3 sobre 2. Tudo bem? Vamos lá agora para a letra J. Letra J, nós temos aqui mais uma vez o produto de duas expressões e a gente vai fazer essa análise separada, né? Aqui, vamos pensar o seguinte, x, né? Quando que essa expressão será nula? Aqui é imediato, né? O x sendo zero, nossa expressão será nula. Quando que essa expressão será positiva? Quando o x for maior que zero. E quando que essa expressão será negativa? Quando o x for menor que zero. É imediato, né? Não tem muito segredo. Olhando a outra expressão agora, x menos 3. Vou colocar do lado aqui, temos espaço. Quando que essa expressão será nula? Quando o nosso x for, né? Soma 3 aqui em ambos os lados da nossa igualdade. Quando o x for 3. Tudo bem? Então, esse é o nosso ponto crítico. O sinal dessa nossa expressão varia ao redor desse ponto, tá? Quando que essa nossa expressão será positiva? Observa, somando 3 em ambos os lados, temos que x maior que 3 fará com que essa nossa expressão seja positiva. Por outro lado, nossa expressão será negativa quando x for menor do que 3, né? Passando o 3 aqui para o outro lado, ou somando 3 em ambos os lados, a gente vai chegar nessa conclusão aqui. Bem? Então aqui a gente consegue agora fazer a nossa análise gráfica. Pegar aqui o nosso x, fazer as nossas retas aqui. Nós temos o x menos 3, e nós teremos o x vezes x menos 3, que é aquilo que a gente quer encontrar de fato. Tá? Ponto crítico.
Nosso ponto crítico aqui da nossa primeira expressão é o zero, né? Tá lá. O nosso sinal vai variar ao redor dele, né? Então, vou dizer que o zero está mais ou menos aqui. Tá bom? Nossa expressão vai ser nula quando justamente o nosso x for zero. Nosso x for zero. Nossa expressão será positiva quando o x for maior que zero. E nossa expressão será negativa quando o x for menor do que zero. Beleza? Tá lá. Tiro positivo. E a expressão de baixo, né? X menos 3. Aqui, olha, quando que essa expressão será nula, né? Então, nosso ponto crítico é o nosso 3. Eu vou dizer que ele está mais ou menos aqui. Ponto crítico, eu digo que é o 3 porque é justamente ele que faz a nossa expressão zerar, né? E o sinal varia ao redor dele. Então, para x igual a 3, a nossa expressão zera. Para x maior que 3, nossa expressão é positiva. Para x menor que 3, a nossa expressão é negativa. Beleza? Então, aqui a gente está fazendo uma análise mais algébrica, mas se você tiver bastante afinidade com funções, você pode fazer pensando em funções, tá? E aí fica até mais fácil essa análise. Vamos lá. Então, olha só. Olhando aqui agora o produto das nossas duas expressões. Quando que essa expressão aqui vai ser zero, né? Quando o x for zero ou o x for 3. Né? E agora a gente faz o jogo de sinal aqui, ó. As multiplicações, pensando em números, né? Multiplicar um número negativo por um número negativo resulta num número positivo. Multiplicar um número positivo por um número negativo resulta num número negativo. E um positivo por um positivo resulta num número positivo. Beleza? Então tá, agora a gente consegue trazer aqui as nossas conclusões, né? Quando que a nossa expressão será nula? Quando x for zero ou x for igual a 3. Quando que a nossa expressão será positiva. Né? Vamos olhar aqui. Essa expressão vai ser positiva para valores menores do que zero, para valores maiores do que 3. Então, x deve ser menor que zero, ou x deve ser maior que 3. E quando nossa expressão será negativa. Né? Então, nossa expressão será negativa justamente quando a gente pegar valores que estão entre 0 e 3. Beleza? Então, quando nós pegarmos valores que estão entre 0 e 3, a nossa expressão será negativa. Então, tá lá. X deve estar entre 0 e 3 para que a nossa expressão seja negativa. Tudo bem? Então, análise de sinal feita aí para a nossa letra J. E agora a gente vai para a letra L. Bom, vamos lá. Olha só, aqui nós temos o produto de três expressões, né? Qual a diferença comparado aos itens que fizemos até agora? Cara, basicamente, a gente só vai ter um trabalho a mais, né? Porque agora a gente tem que fazer a análise de uma expressão a mais aí. Mas no final das contas é o mesmo raciocínio, tá bom? A gente analisa separadamente, depois analisa em conjunto e faz uma análise gráfica que fica mais fácil ali a resolução. Então, observa. Para a primeira expressão aqui, para o nosso x, quando essa expressão será nula, o próprio x for zero, né? Ela vai ser positiva quando o x for maior que zero e ela vai ser negativa quando o x for menor que zero. A outra expressão, quando que essa expressão será zero? Então, quando o x for 1, né? Se você colocar o número 1 aqui no lugar desse x, a nossa expressão vai anular. Então, esse camarada aqui é o ponto crítico dessa expressão. O sinal dela, né, dessa expressão, vai variar em torno desse 1. Quando que essa expressão será positiva? Soma 1 em ambos os lados, a gente vai ter o seguinte, que x maior que 1 fará com que essa expressão seja positiva. E se você resolver para x menos 1 menor que 0, soma em ambos os lados, vai ter que essa expressão será negativa quando x for menor que 1. Beleza? Para outra expressão, 2x mais 3, quando que essa expressão será nula? Subtrai 3 aí em ambos os lados, a gente vai ter 2x igual a menos 3. Divide por 2 em ambos os lados, a gente vai ter x igual a menos 3 sobre 2. Quando que essa nossa expressão será positiva? Mais uma vez, subtrai 3 em ambos os lados. Nós teremos 2x igual a menos 3. Divide por
2 em ambos os lados. Opa, aqui não é igualdade. Volta aqui. Aqui é o sinal de desigualdade maior. 2x maior que menos 3, portanto, x maior que menos 3 sobre 2. E quando que essa expressão será negativa? Mesmo processo que fizemos anteriormente, subtrai 3 em ambos os lados. Aqui é outro sinal. Subtrai 3 em ambos os lados, divide por 2 em ambos os lados, portanto, a nossa expressão será negativa quando x for menor que menos 3 sobre 2. Beleza? E agora o que a gente faz? Agora a gente faz uma análise gráfica, né, de cada um das expressões e depois a gente analisa no todo, né, o produto das três expressões. Vamos lá, vamos começar aqui com o x, né? Aqui o nosso x, eu vou deixar tudo feito, né? Nosso x é o primeiro, x menos 1 é a segunda, e nosso 2x mais 3 é a terceira, e vou copiar e colar para ficar mais agilizar, diminuir um pouco aqui. Nosso x vezes x menos 1 vezes 2x mais 3 é justamente a expressão que a gente quer saber, né? Ou seja, a expressão resultante aqui analisando os sinais das demais. Vamos lá. Ponto crítico aqui da nossa primeira expressão é zero, né? Eu vou dizer que o zero está mais ou menos aqui. Quando que essa expressão vai ser zero? Justamente quando o x é zero. Ela vai ser positiva quando o x for maior que zero, vai ser negativa quando o x for menor do que zero. Tá bom? Expressão de baixo. A expressão vai ser nula quando, né? Ou seja, qual é o nosso ponto crítico? Nosso ponto crítico, vou dizer que está mais ou menos aqui. Tá? 1, né? Quando x for 1, nossa expressão zera. Então, a expressão vai zerar quando for 1. Nossa expressão será positiva quando x for maior do que 1. Então, está aqui. E nossa expressão será negativa quando x for menor que 1. Está aqui. Beleza. E a nossa última expressão, nosso ponto crítico é menos 3 sobre 2. Vou dizer que menos 3 sobre 2 está mais ou menos aqui. Menos 3 sobre 2. Essa expressão vai zerar quando x for menos 3 sobre 2, já que é o nosso ponto crítico, né? Para valores maiores do que menos 3 sobre 2, essa expressão é positiva. Então, está aqui, positivo, positivo, positivo. E para valores menores do que menos 3 sobre 2, essa expressão é negativa. Então, está aqui. Beleza, agora a gente junta tudo, né? Faz a análise aqui completa para a nossa expressão total, né? Já que ela, o produto dessas três aqui é a nossa análise de sinais de fato, né? Então, se x for 1, nossa expressão zero. X for 0, nossa expressão zero. E se x for menos 3 sobre 2, nossa expressão zero. Observe o seguinte, é um produto, né? Produto e são expressões simples, né? Equações de primeiro grau. Então, não tem nenhum tipo de restrição, então não precisamos nos preocupar quanto a isso. Mas, e agora? Bom, agora a gente faz a análise de sinais, né? Olha só. Multiplicando um número negativo por um número negativo, dá um número positivo. Multiplicando esse número positivo por um número negativo, dá um número negativo, né? Então, aqui vai dar menos, né? E a gente pode fazer menos com menos mais, né? Multiplicando um número negativo por um número negativo positivo, dá um número positivo. Multiplicando por um número positivo, o resultado anterior continua dando um número positivo. Aqui, positivo com negativo, negativo. E negativo com positivo continua sendo negativo. E do outro lado aqui, positivo com positivo com positivo dá positivo, né? Multiplicando três números positivos, o resultado ainda continua sendo positivo. Beleza, agora com essas informações a gente consegue montar a nossa conclusão aqui, né? Nossa análise de sinais de fato. Quando que essa nossa expressão ela vai ser nula? Quando que essa nossa expressão vai ser nula? Quando x for menos 3 sobre 2, ou x for zero, ou x for 1. Quando que essa nossa expressão ela vai ser positiva, né? Vou copiar aqui.
nossa expressão ela será positiva, observa nossa análise gráfica. Quando o x for maior que 1, né? Quando pegarmos valores que são maiores do que 1, ou quando pegarmos valores que estão entre menos 3 sobre 2 e 0. Então, para valores entre menos 3 sobre 2 e 0, ou para x, né, para valores maiores do que 1, teremos que essa expressão será positiva. E para concluir, quando que a nossa expressão ela vai ser negativa. A gente analisa mais uma vez ali nosso desenho, né, que nós fizemos ali de forma gráfica. Quando que será negativo, observa quando o x for menor que menos 3 sobre 2 e quando o x estiver entre 0 e 1. Né? Então tá lá. Se x for menor que menos 3 sobre 2 ou x estiver entre 0 e 1, nossa expressão será negativa. Tudo bem? Então, pessoal, por enquanto é isso. Tá? Fizemos aí mais alguns itens. E aí, para não estender muito o vídeo, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente continua aí seguindo com a letra M, N, né? E até onde ficar interessante aí, o tempo de vídeo. Fechou? Então é isso. Valeu e até mais.